Olá, entusiastas profissionais do mundo automotivo. Sejam muito bem-vindos ao canal Artifícios Automotivos. Hoje nós vamos destrinchar aquele que é, sem sombra de dúvidas, o assunto mais complexo, debatido e, por que não dizer, polêmico das oficinas mecânicas e das rodas de conversa em 2026 aí no seu WhatsApp. A invasão de veículos elétricos chineses, híbridos e verdadeiro terremoto que eles estão provocando no setor de reparação automotiva brasileiro. Esse assunto é bem legal hoje que eu estou trazendo para vocês, tá? E se você acompanha o mercado, sabe que o volume de vendas de marcas como BYD, GWM, além da chegada de novas frentes como Omoda, Jaeco e Leapmotor, não é mais uma promessa, e sim uma realidade das nossas ruas. Mas o que acontece quando a luz da garantia apaga? O que acontece quando esses carros saem das concessionárias reluzentes e entram no dia a dia das oficinas multimarcas independentes? Então, se prepare, porque hoje a nossa análise é profunda, é técnica e sem filtros. Nós vamos falar sobre o apagão logístico também de autopeças, desafio eletrônico que está assustando muitos mecânicos das antigas e como a história da nossa reparação está se repetindo diante dos nossos olhos, se repetindo. E antes de eu soltar a primeira bomba do dado técnico, você já sabe, se você quer continuar sendo um profissional ou um antimobilista atualizado de qualquer forma e não quer ser engolido pelo mercado, clique então no botão de se inscrever, ativa aquele sininho, deixa o like e depois o hype. Isso ajuda o Artifícios Automotivos a trazer conteúdos de densidade técnica, aqui é só densidade técnica, que você não encontra em nenhum outro lugar. Então prontos? Então vamos lá, começando o vídeo. Para entendermos o tamanho do desafio atual, precisamos então olhar um pouco para o retrovisor do mercado nacional. O Brasil já passou por 3 grandes disrupções tecnológicas que causaram pânico inicial e, posteriormente, seleção natural no setor de reparação. A primeira delas foi a transição da carburação para a injeção eletrônica no início dos anos 90. Naquela época, o mecânico que trabalhava de ouvido, tá? Principalmente meu pai era mecânico de ouvido, ou regulando parafuso de mistura, teve que aprender a ler esquemas elétricos e a operar os primeiros scanners automotivos, que mais pareciam maletas do 007 analógicas de diagnóstico. Quem não se atualizou virou trocador de peça ou fechou as portas. Anos mais tarde, enfrentamos a era dos motores multiválvulas, os temidos 16 válvulas, e mais recentemente, a introdução massiva da injeção direta de combustível, com os motores turbos de 3 cilindros e das polias variáveis, com correias dentadas, banhadas a óleo. Cada um desses passos gerou mitos urbanos, resistência técnica e reclamações de falta de durabilidade. No entanto, o mercado se adaptou através da capacitação. A diferença crucial da transição atual para a eletrificação chinesa não está na resistência da tecnologia em si, mas sim na velocidade geométrica da mudança e na mudança drástica da arquitetura do produto. Então, não estamos falando de trocar um bico injetor por outro mais moderno. Estamos falando de sair de uma máquina térmica para uma plataforma digital sobre rodas de alta tensão. O primeiro grande nó que a reparação independente enfrenta no Brasil é a logística de reposição. Tradicionalmente, o mercado de reposição brasileiro é extremamente maduro para as marcas tradicionais. Se você precisa de uma junta, um braço oscilante ou um sensor para um modelo compacto nacional, você liga no distribuidor de peça local e a peça chega em até no máximo 2 horas. Com os veículos eletrificados chineses, o cenário muda de figura por 3 fatores técnicos. As montadoras asiáticas possuem ciclos de desenvolvimento muito mais rápidos que os fabricantes europeus ou americanos. Isso é fato. Não é raro encontrar variações de componentes, periféricos, módulos de controle ou chicotes elétricos dentro do mesmo ano e modelo do veículo. Eles são até diferentes nesse mesmo ano e modelo. Para o balconista de autopeças e para o próprio mecânico, a catalogação por número de chassi muitas vezes esbarra em sistemas internos de montadoras que ainda estão em processo de consolidação no Brasil. O maior drama atual não está em pastilhas de freio ou em filtros de cabine, tá? Que o mercado nacional já até começou a fabricar ou importar em larga escala. O problema reside em componentes estruturais e de funilaria avançada, lanternas de LED integradas, para-choques com suporte para sensores de radar ADAS e painéis de alumínio que demandam importação direta. Quando o carro sofre uma colisão média, a imobilização do veículo numa oficina pode passar de 60 a 90 dias, aguardando liberação portuária e trâmite logístico.
Como tratar também descarte ou remanufatura de um pack de baterias danificado em uma colisão. O Brasil ainda engatinha na regulamentação de logística reversa e transporte especializado para baterias de íon lítio de grande porte que sofrem avarias. Uma bateria danificada não pode ser despachada por qualquer transportadora convencional sem severos protocolos de segurança contra o efeito que todo mundo aqui conhece, né, que eu já falei bastante. Se chama thermal runaway, disparada térmica, né, aquele fogo incontrolável. Então, quando o veículo chinês entra num boxe de serviço qualquer por aí, o mecânico se depara com um ecossistema que exige competências muito mais próximas da engenharia de software e da eletrotécnica do que mecânica tradicional de fluidos e torques. Então, esqueçam códigos de falha genéricos, aqueles chamados DT6, que qualquer leitor OBD2 de baixo custo consegue ler. Os veículos eletrificados modernos utilizam redes de comunicação extremamente complexas, integrando redes CAN de alta velocidade, redes LIN e, em muitos casos, até redes de Ethernet automotivas para gerenciar fluxos de dados entre o inversor, o conversor DC-AC, o sistema de gerenciamento também da bateria, que é o famoso BMS, e até módulos de conveniência. Se um scanner com suporte a protocolos atualizados e acesso também à via Gateway seguro, que é o famoso SGW, a oficina independente fica até cega. O diagnóstico exige um uso frequente do osciloscópio para analisar a integridade de sinais de rede e até isolar falhas de comunicação de falhas reais de hardware. Então, trabalhar em um veículo elétrico puro, como esse aqui, é o BEV, ou um híbrido plug-in PHEV, exige que o reparador compreenda que está lidando com tensões que variam comumente entre 300 volts e mais de 600 volts em corrente contínua. O choque elétrico nessas condições é fatal. A oficina, então, precisa adotar protocolos chamados NR10, que se chama Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, e também investir em equipamentos de proteção individual específicos, como luvas isolantes de alta tensão, com testes de inflador mecânico em pré-uso, ferramentas manuais com isolamento de até 1000 volts certificadas pela norma IEC 60900, multímetros digitais com categoria de segurança mínima, chamada CAT3 1000 volts ou CAT4 600 volts, barreiras de isolamento físico e sinalização visual para demarcar a área de manutenção desse veículo elétrico que está desenergizado. O procedimento de desenergização, a retirada daquele plug de serviço, tá? Desconectar ele lá do pack de bateria, precisa seguir à risca um manual do fabricante, seguido também por medição compulsória de ausência dessa tensão antes de qualquer intervenção física naqueles cabos laranjas de alta potência. Não pode desligar, ele tem que conferir se não tem mais nada ali. O grande paradigma técnico está na manutenção preditiva e corretiva nos módulos de bateria. Diferente de um motor a combustão, onde a retífica resolve uma perda de compressão, na bateria o desafio é o balanceamento dessas células. Componentes como a famosa bateria Blade da BYD utilizam uma química que todo mundo conhece, né? LFP, lítio-ferro-fosfato, que possui uma excelente estabilidade térmica, mas exige algoritmos precisos de calibração do estado de carga, que é o SOC, e estado de saúde, o SOH. Se um módulo interno apresentar degradação prematura, a oficina precisará decidir se possui ferramental técnico para até abrir o invólucro estanque da bateria, substituir uma célula defeituosa e refazer a selagem a vácuo, ou se o veículo será condenado à troca completa do conjunto. Isso é mais específico para veículos que têm módulos, tá ok? Tá? Cujo custo pode até inviabilizar economicamente o carro, geralmente da perda total. Então, não apenas a mecânica que acabou mudando, o perfil de proprietários desses veículos também agora é outro. Esse consumidor adquire um veículo eletrificado chinês, ele costuma ser altamente conectado, bem informado e exigente quanto transparência técnica. Para a oficina fidelizar um cliente assim, a gestão precisa também evoluir. Então temos checklist digital, relatório de saúde, tá? Acaba apresentando um relatório impresso ou talvez até digital demonstrando o desbalanceamento de tensão de células da bateria ou um mapa de falhas históricas gravadas nesses próprios módulos, tá, que o carro gravou, gera um valor percebido e justifica também o preço da mão de obra qualificada, tá? Também esses mecânicos têm que explicar ao cliente a diferença de desgaste de componentes, como o fato de que veículos elétricos gastam menos pastilha de freio devido à frenagem regenerativa, mas também demandam atenção rigorosa em suspensão e pneus devido ao torque instantâneo e o maior peso estrutural do veículo, tá? Acaba elevando o patamar daquele estabelecimento. A conclusão técnica que chegamos aqui no Artifícios Automotivos é bem clara. A enxurrada de veículos chineses
eletrificados no mercado nosso nacional não deve ser encarada como um fim de linha para o mecânico independente, mas sim como um filtro que vai separar os profissionais de elite dos mecânicos amadores. O custo real de propriedade de um veículo aparece após o término da garantia de fábrica. É isso que é importante. É exatamente nesse momento que o mercado de reparação independente vai absorver a demanda volumosa. Quem estiver preparado no início, tá? Quem começar a investir hoje em osciloscópio, fazer também cursos de capacitação em alta tensão, scanners de arquitetura aberta e infraestrutura de segurança, vai liderar o mercado nos próximos anos e cobrar um preço justo por uma mão de obra altamente valorizada. Quem optar por ignorar, fazer resistência, criticar tecnologia, vai ver sua clientela tradicional de motores puramente a combustão encolher ano após ano. E agora eu quero ouvir a sua voz. Deixa aqui embaixo, nos comentários, a seguinte pergunta que eu vou fazer para vocês. A sua oficina já está recebendo modelos eletrificados aí? Você já passou sufoco para encontrar alguma peça de reposição de marca chinesa? Ou o atendimento da concessionária resolveu o seu problema? O consumidor vai pagar o pato dessa adaptação ou o mercado vai se estabilizar mais rápido do que a gente imagina? Então, comentem aqui embaixo porque eu quero ver um debate técnico, tá ok? Os puristas contra os entusiastas. É muito normal ver isso aqui. E se você curtiu esse raio-x bem técnico, de alto nível, esmaga então o botão no like, clica naquele botão de hype. Vamos fazer esse algoritmo entender que o conteúdo técnico de verdade merece que o YouTube compartilhe, tá ok? Também não deixe de compartilhar esse vídeo naquele grupo de WhatsApp que você tem um conhecido mecânico da sua própria equipe aí de trabalho, tá ok? Ou turma de entusiastas. E se você quer se preparar de verdade para essa nova era e não quer ficar para trás, dê uma olhada também nos links que eu sempre deixo aqui fixados no meu comentário. Aqui tem um item muito baratinho de R$29, R$30 ou R$35, de acordo com o frete, que são scanners automotivos que conseguem ler, muitas vezes aqui o Quid, consegue ler também o Dolphin que está ali atrás, tá ok? Ferramentas muito interessantes para que você possa ver em casa mesmo o seu carro e já saber o que está acontecendo com ele, tá ok? Então não esqueça de dar aquele hype aí, tá? E também dar uma conferida aqui em mais 2 vídeos muito técnicos para aumentar o conteúdo da cabeça de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.